Eu estou aqui com o Pedro Botorim. Pedro, é um grande prazer estar com você. Muito, muito obrigado por você abrir a tua agenda para poder montar esse bate-papo aqui para a galera que sempre dá o prazer de me ouvir ou de me ver no canal do YouTube. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Jorge. Esse papo a gente está ensaiando há um tempo. A gente já tem conversado. Sempre quando a gente se encontra, rolam conversas boas, então trazer para cá é uma alegria. Eu que fico feliz de estar aqui com você. Pedro, certamente algumas das pessoas que vão estar nos ouvindo já te conhecem, outros não. Então, conta um pouquinho quem é o Pedro. Boa. Contando um pouco, bom, sou um cara muito, desde criança, desde menino, muito ligado a entretenimento, a música, a arte, forma de comunicação mais ligada a essas áreas, né? E meu sonho sempre foi convergir essa linguagem com uma profissão. Eu acabei me achando na área de comunicação, mais precisamente relações públicas, fiz Casper Libero como faculdade, e nessa época eu trabalhei bastante em área de comunicação, de multinacional, fui conhecendo todos esses lugares que a RP passa, né? Assessoria de imprensa, até que eu comecei, no último ano, comecei a dar aquela pisadinha na água onde eu gostava, né? Então, eu entrei numa agência muito pequenininha que trabalhava com marketing cultural, com projetos de arte, de teatro, leis de incentivo. Saí de uma multinacional para isso, foi uma decisão de último ano de faculdade. Eu falei, cara, eu vou tentar dar uma investida agora naquilo que eu amo para ver como é que vai ser antes de fazer carreira, né? Porque você, uma vez que você entra no corporativo, você deve ter que conversar com muita gente, né, Jorge? Você sabe que você tem uma esteira ali e é muito, muito legal. Eu estava trabalhando na época numa empresa bem forte na área de alumínio. Enfim, super indústria mesmo, assim, mas era uma multinacional, era uma empresa forte. Mas eu dei esse passo para trás, assim, em questões salariais e questões todas, para tentar trabalhar com arte. E aí eu comecei a me achar, me encontrar um pouco mais. Resumindo uma história, fiquei 7 anos como numa agência onde eu fiz carreira nessa área, então comecei como um assistente de criação, fui virando planejamento, curador de projetos, e ali que eu comecei a realmente a trabalhar com muito curadoria e criação de projetos, muito focado à música naquela época. Me especializei muito nisso, que é uma paixão também da minha vida. Não sabia o que eu estava fazendo, mas em 2010 eu fiz um curso na SPM de inteligência competitiva, e isso mudou minha vida naquele momento, e hoje faz muito sentido para onde eu acabei entrando. Depois fiz até também uma pós na GV em ADM, né? Fiz um MBA em ADM na GV, mas eu nunca tinha pensado no que ia acontecer, que era criar a Clave, que aconteceu em 2018. Eu estava já há um tempão nessa agência, sabia que tinha um caminho, eu via que um caminho de inteligência, usar inteligência, eu estava tocando um lugar que eu não fazia a mínima ideia. Hoje, para mim, é claro que eu via que a inteligência de dados era uma ferramenta indispensável para uma curadoria, para a criação de projetos no futuro próximo, mas eu não sabia com essa linguagem, né? A linguagem eu adaptei, hoje eu tenho propriedade de 2022 para falar isso, mas em 2018 eu era um curioso, tive essa mudança na minha vida, foi um gole de coragem mesmo, assim, de começar do zero, tinha acabado de casar, toda aquela coisa que a gente sabe como é essas decisões da vida, mas a gente começou a Clave em 2018. Resumidamente, a Clave é um estúdio criativo que trabalha com inteligência de dados para criação de projetos e conexão de marcas no universo de música e podcast. E acabou que em 2018 a gente estava tateando já o universo do podcast, que veio estourar em 2020, assim, e a gente surfou uma onda boa, assim, né? Porque a gente foi desenvolvendo metodologia, linguagem, estratégia desde cedo, né? Por vir de inteligência. E não vim como uma produtora de podcast, né? A gente vem com essa inteligência por não saber o que eu estava fazendo lá atrás, mas inteligência competitiva me deu metodologia e repertório para eu sempre começar um projeto estudando, analisando tanto oportunidades quanto espaços, né? E eu acho que isso acabou gerando a Clave. Eu sei que ficou um pouco, talvez, subjetivo, mas esse é o nosso pano de fundo, assim,
de quem eu sou. Bom, e resumidamente, a Clave, então, está aí há 4 anos já, existência. A gente tem alguns podcasts hoje muito bacanas, tanto com marcas Eu como... vou te interromper Fala. abusadamente aqui, porque eu quero que você conecte a quem está nos ouvindo com a pergunta-chave da nossa proposta. Por que é importante uma empresa, uma Boa, marca, uma pessoa produzir um podcast, ter um podcast? boa. Daí vem a conexão com a música. Tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim, o artista tem que estar onde o povo está. E eu acho que nós, que queremos comunicar algo, existia um tempo que a gente sempre comunicava as coisas no mesmo lugar e o público vinha se informar. É na TV, é no rádio, é no jornal e o público vem saber. Hoje mudou. Hoje é o consumidor no centro, tudo isso que a gente sabe bastante. Então, hoje, onde estão as pessoas? E a partir do momento que o brasileiro e o mundo, na verdade, porque o crescimento do podcast de 2019 para cá foi global, principalmente porque esses streamings de música se abriram para podcast, né? Que antes era uma ferramenta mais nichada. As pessoas começaram a ocupar esse lugar e buscar conteúdo. Então, hoje, o que eu penso assim, como não é nem se preciso ter um podcast ou não, mas é quando e como que eu faço, como que eu entro. Talvez eu não vou criar um canal, talvez eu vou apoiar algum criador que já fale com esse público, com essa linguagem. Mas o porquê, para mim, Jorge, é esse: é onde estão as pessoas, elas estão buscando informação. Hoje é muito recorrente as pessoas darem busca, né, darem um Google no Spotify, nas plataformas de podcast, querendo uma resposta sobre um tema. A ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcast, diz que a grande maioria busca o podcast ou para entretenimento, ou é aquela coisa para lazer, descompressão, aqueles podcasts de conversa de bar, ou é para aprendizado, desenvolvimento. Então, hoje as pessoas querem aprender o idioma, elas vão procurar um podcast. Elas querem aprender um assunto, elas vão procurar um podcast. Elas estão numa fase da vida. Eu recentemente fui pai, ouvi podcasts sobre o assunto. Então, a gente vai se equipando com isso. Então, é uma grande oportunidade para as marcas ocuparem um território, marcarem presença, awareness, presença digital, e é um lugar para construir também, para servir, para as marcas servirem seus consumidores e público com informações que eles precisam, assim. Perfeito, perfeito. Eu sempre conto, acho que eu já te contei essa história, mas vou contar para todos aqui, que me surpreende. Desde 2007, eu tive um papo com um cara que eu admiro, que chama Walter Longo, e ele fez uma entrevista comigo no podcast. E ele me disse, isso vai acontecer no futuro de forma muito intensa. E eu sempre fui muito adepto de fazer a ação de podcast, e durante muito tempo tive muito focado no público de academias, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, Pedro, é que eu fui dar uma palestra ou um curso em São Luís do Maranhão. O gestor lá da academia me convidou para ir almoçar num shoppingzinho da periferia de São Luís, e eu estava andando pela viela assim, da praça de alimentação, veio uma menina na minha direção, me abraçou, e eu primeiro fiquei olhando, né, com quem ela ia falar, né? E ela veio, me deu um abraço, falou, nossa, eu ouço sempre o seu podcast, é maravilhoso, a minha academia fali, e eu segui o que você colocou, que seus convidados falam, e a gente conseguiu recuperar, e ela começou a chorar, cara. E eu falei, cara, que impacto esse negócio. Que louco, né? Cara? É um negócio muito, muito, muito abrangente, né? Muito Naquele doido. momento me impactei muito, porque eu fazia o podcast para convidar os amigos para falar e tal, mas tem uma penetração muito significativa, né? Então, as marcas hoje estão muito conectadas a essa ação. Acho que nós dois somos conectadaços a isso, mas eu acho que o público em geral, como você falou do Milton Nascimento, o público está lá, né? O artista tem que ir onde o público está. Achei o máximo essa posição. E eu me lembro uma vez, eu acho que é muito legal, né, Jorge? Porque a gente trabalha com estratégia, planejamento, criação. E eu percebo que as dicas, assim, às vezes a gente estuda, faz pesquisa, mas as dicas e as pistas estão nessas respostas bem humanas, assim, nesse encontro que você teve. Você contando isso me fez lembrar 2 coisas. Uma vez eu estava conversando com o Daniel Daiben, que ele é um jornalista
muito importante da música, assim, principalmente nos anos 2000, assim. Ele tinha um programa na Rádio Dourado que chamava Sala dos Professores, que ele explicava jazz em 20 minutos para as pessoas, ele apresentava um tema, explicava. Enfim, ele trabalhou, foi um sucesso esse programa dele por uns 10 anos. Daí ele tinha saído, um dia a gente se encontrou, a gente começou a conversar. Isso em 2015. Ele falou assim, os caras do rádio, e eu tô trazendo o rádio, podcast não é a mesma coisa, mas tem lições, assim, né? Ele falou assim, os caras do rádio não entenderam que as pessoas não querem mais ouvir música, elas querem companhia. Ele até falou, por isso que as rádios evangélicas estão dominando o FM, porque as pessoas querem companhia. E essa reação que essa pessoa teve, eu percebo isso, você foi a companhia dela, você foi um mentor, E é isso, quando a gente tem essa conexão com as pessoas, é muito forte mesmo, assim. A Nielsen, pô, que é uma empresa incrivelmente respeitada nessa questão de pesquisa e tendência, ela falou que o áudio impacta 4,4 vezes mais de qualquer outra mídia digital. O áudio, o falado assim, mais do que um audiovisual. O audiovisual é incrível, impactante, mas você tem dispersão, você tem outros elementos complementando. O áudio é isso, é a gente falando no ouvido da pessoa e que você vai construindo intimidade, a mensagem aprofunda, ela cria muitas raízes, assim. Então, a audiência do podcast, ela é muito interessante a gente entender isso, assim, sabe? Porque ela, talvez em volumetria, não é um volume tão impactante quanto uma rede social hoje, ou enfim, quanto YouTube e outras questões, mas ela tem esse impacto de realmente fazer ser efetiva na comunicação, na absorção da mensagem, assim, no ouvinte, assim. É uma relação muito forte mesmo, de aprendizado, de impacto, de memorização. Perfeito. Adorei essa sua expressão aí, né, cara? É literalmente falar ao pé do ouvido, né? Eu não É, tinha raciocinado isso, é muito legal. Falar ao pé do total. ouvido, literalmente, se falar ao pé do ouvido de alguém. E, Pedro, o que você tem lido ou visto de série? Há alguma dica que você tenha captado nos últimos meses, enfim, que você deixa aqui como, literalmente, como um compartilhar para que as pessoas também possam captar esses mesmos Boa. ensinamentos que você tem tido? Poxa, eu gosto muito de ler e assim. E ouvir podcast também. Eu acho que eu tenho que deixar dica de podcast, né? Faz sentido. Mas tem algumas dicas que eu gostaria de dar. Assim, eu acho que a Clave nasceu, Jorge, por questões de livro que eu li e podcast que eu ouvi, de verdade. Assim. Então, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Adam Grant. Ele tem livros incríveis. Mas o Originais foi o livro que mudou minha vida, assim. Me fez vontade de tirar um plano do papel, fazer acontecer. E eu tô lendo um novo dele, que é o Pense de Novo, que fala justamente da gente ter essa cabeça flexível de mudar pensamentos, mas o Originais é muito bacana, porque ele puxa... Porque projetos deram certo e não deram certo, mesmo com as pessoas mais geniais do mundo validando aquela ideia. E, enfim, então é um livraço de cabeceira. O outro livro de cabeceira é o Hitmakers, Derek Thompson, que também ele avaliava como que você podia prever uma coisa viral ou não. É isso, eu acho que dando vocabulário e entendendo os processos, assim. Nenhum deles dão, obviamente, eles se prometem dar respostas a como criar alguma coisa viral, mas é tentando fenômenos, por que aquilo lá aconteceu naquele momento? E o mais legal, e aí eu trago uma referência também, o mais legal é que eu vejo que os fenômenos, eles aconteceram no tempo certo, na hora certa, daquele jeito que é possível de você repetir. Porque as questões, sim, tem oferta, tem demanda, mas o timing é uma coisa completamente fora da nossa previsão. O timing é você ter na mão aquele conteúdo e poder disponibilizar. Tem um papo do Jay-Z. O Jay-Z, ele é bom, um rapper, né? Não sei se todo mundo está muito familiarizado com o universo da música, mas ele é um rapper, marido da Beyoncé, e ele é um homem de negócios há 20 anos. E o mercado da música,
ele quebrou praticamente. De 99 para 2015, foi uma curva vertiginosa, assim, de queda de 10 bilhões de valor global, assim, de perda. Pirataria, compartilhamento, arquivos downloads e tudo mais. Então, o mercado da música já era fadado ao fracasso. Daí, até 2015, que daí ele começou a recuperar um crescimento. Em 2014, o Jay-Z, ele falava assim, como que falam que o mercado da música está quebrado? Eu vejo tantas oportunidades e ninguém fazendo nada. E daí, ele falou isso em 2014, 2015 começou uma curva de crescimento. E nesse ano, a gente passou o número do 99, então recuperou esse valor de 10 bilhões de perda. Mas o que me ensina isso, o streaming que salvou isso, então a pirataria, ela né, que era os compartilhamentos dos arquivos e tal, eles se recompensaram por isso. Mas o que eu acho legal dessa lição é de enxergar os espaços, assim. A gente vai enxergar tendência, a gente vai ler... é legal analisar competidor, é legal analisar a concorrência, é legal... A gente usa os dados, né? A Clave usa os dados, a inteligência de dados para fazer um monte de coisa, mas é muito legal enxergar os espaços, o que não está. Então, quando eu vejo um gráfico demográfico, por exemplo, e fala assim, olha, a audiência está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, vamos fazer um plano para cá, eu falo assim, poxa, que legal que aqui tem público. Mas eu penso assim, nossa, tem um Brasil inteiro para a gente formar audiência, né? Para a gente conquistar. Então, eu acho que os números que não mostram, os assuntos que não aparecem, também são ouros, assim, para a gente explorar, assim. E, daí só para... Eu falei que ia dar uma dica de um podcast, eu queria dar uma dica do podcast do próprio Adam Grant, inclusive. Já falei do livro dele, tem um Work Life, que é um podcast bem legal, que ele fala também de coisas bem práticas. Ele fala sobre cultura organizacional, cultura de trabalho, e a gente está nesse momento de se reinventar, né? Principalmente depois desses 2 últimos anos, todos os negócios precisam se reciclar na forma, e eu acho que ele é bem valioso, assim. Ótimo. E caminhando aqui para o nosso final, tem alguma dica, algum ponto que eu não te perguntei que você quisesse colocar a tua mensagem final aqui para a nossa despedida desse episódio? Boa. Primeiro que é muito massa trocar ideia, eu gosto muito. Como eu disse, eu agradeço mesmo por esse espaço, Jorge. A gente tocou coisas muito legais aqui, tem muitos possíveis desdobramentos, mas uma coisa que eu falo, assim, eu falei que da gente ocupar espaço, da gente fazer conteúdo, mas eu acho que essa audiência deve estar muito indo para esse caminho. Mas eu reforço aqui, muitas vezes a gente se empolga para entrar e ocupar espaços e fazer as coisas, mas o planejamento e o preparo, às vezes ele não é equiparado à vontade, né? Às vezes a gente tem muita vontade de botar uma coisa no ar, até uma ansiedade. Então, acho que equiparar esse planejamento e metodologia, se você tem planejamento e metodologia, você pode demorar 1, 2 meses para ter um projeto no ar, mais que os outros, 3 meses, mas vai te dar muita longevidade. E juntando a isso, para as marcas que querem entrar, para você que quer conhecer, navegar esse universo, pense muito no como, assim. Eu não recomendo podcasts que entrem no ar só para falar como se fosse um portfólio institucional, sabe? Falar dos seus produtos, falar só da sua marca, porque senão vai ser uma frustração, assim. Vai ser um esforço do investido e vai ser uma frustração com o resultado. Assim como a internet, a gente está nos podcasts para atender a demandas, para atender a buscas, a falar do que as pessoas estão falando. Então, acho que é muito mais essa vontade de servir a audiência. Eu acho que isso, sabe, Jorge, é o que tem feito um diferencial. A Clave é pequena, né? A Clave é uma agência pequena, é uma produtora de podcast pequena, de tamanho, eu digo, mas a gente começou a entrar em clientes grandes, assim. Um ano depois que a gente nasceu, a gente estava numa conferência em Cannes, na França, apresentando um painel representando a América Latina nessa área. E eu falava, o que é isso? O que a gente está fazendo aqui?
Mas eu percebi que o nosso negócio tinha uma questão diferencial, que não era aparecer mais que o artista, o criador ou a marca, que são os nossos clientes, mas era querer servir a eles para que eles aparecessem da melhor maneira possível, sabe? Então, essa vontade de dar os holofotes para as pessoas certas. Então, e aí para as marcas, no caso, dar o holofote para o espectador mesmo. Então, eu acho que a maneira interessante, inteligente de entrar no podcast é em servir a comunidade dos podcasters, a audiência. E eu fecho também com uma conversa que uma vez que eu tive com o Twitter, né, falando da Clave com eles, a gente teve uma conversa bem legal. E eles falaram uma parada que eu trago muito para o podcast também. Porque ele falou, diferente das outras redes sociais, no Twitter você não cria conversas, você não chega falando do que você quer falar, ou como marca, né, como instituição. Você não chega criando pautas. Você participa das conversas que já estão acontecendo, assim. Então, por isso que é uma rede totalmente diferente, né, do que o LinkedIn, do que o Instagram, do que o Facebook e tal. O Twitter é um universo muito particular. E o podcast eu acho que é a mesma coisa. Então, é participar dessas conversas, abrir as conversas que as pessoas querem estar. Por mais que o podcast, nesse momento, não seja interativo, né, diretamente, num futuro próximo eu acredito que sim, mas ele é esse lugar de escuta e as pessoas estão aprendendo a desenvolver escuta, e isso, enfim, é valioso demais. Mas é basicamente isso aí. Perfeito, grande Pedro. Bom, Torinho, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo carinho de sempre que você tem comigo, cara. Muito obrigado mesmo. Um fortíssimo abraço. As palavras finais são tuas para a gente fechar esse nosso encontro. Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez. Fica a porta aberta para a gente conversar mais. Se as pessoas também quiserem falar mais sobre podcast, pode me procurar no Instagram, enfim, ou mandar e-mail, contato@claves.com.br. A gente super se anima de falar sobre isso. E é isso, Jorge. Obrigado pelo trabalho que você tem feito também. É muito massa, muito especial te acompanhar. Seguimos juntos. Forte abraço, Pedro. Muito Valeu. obrigado.